Tem uma coisa que eu nunca contei para os meus filhos. Eles acham que eu sou aquele pai que exagera nas histórias, sabe? Aquele velho que estica os detalhes para fazer a conversa ficar mais interessante na mesa do jantar. Mas essa aqui eu nunca contei. Nem para minha esposa eu contei completo. Porque tem coisas que você guarda não por vergonha, mas porque sabe que a pessoa do outro lado não vai conseguir entender. E aí você fica parecendo louco ou mentiroso e não é nem uma coisa nem outra. Eu tenho 74 anos. Trabalhei a vida inteira com as mãos. Mapeamento de terreno, construção, manutenção. Homem de campo desde os 18. Já dormi debaixo de lona com chuva caindo do lado de fora e já acordei com cobra atravessada na entrada da barraca. Não sou o tipo de pessoa que se assusta fácil. Nunca fui. Mas tem uma temporada da minha vida, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu penso toda semana, sem falta. Às vezes de dia, quando estou fazendo alguma coisa banal, lavando louça, ouvindo o barulho da rua e de repente aquela memória aparece inteira, com cheiro e tudo. O cheiro de terra úmida e folha podre e frio seco que queima o nariz. A mata fechada. O silêncio que não era silêncio de verdade porque tinha coisa dentro dele. Eu chamo de invasão. Não de acampamento, não de expedição, não de serviço de campo. Invasão. Porque foi exatamente isso que foi. A gente foi para dentro de um lugar que não era da gente e ficou surpreso quando o dono apareceu. O que aconteceu durante aquelas semanas dentro daquela mata, eu vou contar agora do começo ao fim, sem deixar nada de fora. Não porque eu preciso que alguém acredite em mim. Já passei da idade de me importar com isso, mas porque alguém precisa saber. Alguém precisa ouvir a versão real, não o que ficou escrito no relatório oficial, que foi uma mentira do começo ao fim. E se você está ouvindo isso achando que é história de velho com imaginação farta, tudo bem, você pode continuar ouvindo assim, mas eu te peço uma coisa só. Espera até a parte dos rastros. Espera até eu te contar o que Renato disse quando mediu o tamanho daquele passo na beira do córrego seco. Aí você decide sozinho o que acha, porque Renato cresceu em mata. Renato sabia distinguir pegada de anta de pegada de queixada de olhos fechados. E quando ele ficou de joelhos na lama, olhando para aqueles rastros, sem falar nada por quase 1 minuto, eu entendi que a minha vida tinha se dividido em 2 partes. O antes daquele momento e o depois. Mas eu tô adiantando demais. Deixa eu voltar para o começo. Amigos, se você está ouvindo essa história e ela está te prendendo, me ajuda deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Isso faz toda a diferença para que eu possa continuar trazendo histórias como essa para vocês. Eu tinha 23 anos e estava sem trabalho fixo fazia quase 6 meses. Não era desonra nenhuma. Era o tempo sendo o tempo. Mas 6 meses é 6 meses. E o dinheiro que eu tinha guardado estava acabando numa velocidade que me deixava acordado de madrugada, fazendo conta no escuro. Foi quando um conhecido me falou de uma vaga. Empresa de mapeamento e levantamento de terrenos, trabalho de campo, duração de pouco mais de 1 mês, em área de mata no interior. A paga era boa. Era boa demais, na verdade. O tipo de valor que faz você piscar 2 vezes quando ouve e depois sorrir porque acha que entendeu errado. Eu não tinha entendido errado. Assinei o contrato numa sala pequena com um ventilador barulhento e um homem atrás de uma mesa que não olhou nos meus olhos nenhuma vez durante a conversa toda. Explicou o serviço em termos técnicos, que eu só entendi pela metade. Disse que o transporte sairia na manhã seguinte. Disse para levar roupa quente. Disse que lá era frio, e que o frio de lá era diferente do frio da cidade. Eu só fui entender o que ele quis dizer com isso quando o caminhão entrou na estrada de terra e a mata começou a fechar dos 2 lados como uma boca. O homem sentado ao meu lado no caminhão se chamava Gilberto, mais velho que eu, uns 40 e tantos anos, mãos calejadas, olhar de quem já trabalhou em lugar nenhum diversas vezes. A gente ficou um bom tempo sem conversar, só ouvindo o barulho do motor e a estrada irregular sacudindo tudo. Aí, num momento sem motivo aparente, ele chegou um pouco mais perto e falou baixinho, quase no meu ouvido. Falou que a equipe anterior não tinha esperado o prazo terminar. Tinham ido embora antes. Eu olhei para ele e perguntei por quê. Ele virou o rosto para a janela. Lá fora, a mata estava ficando mais densa, as árvores mais altas, a luz do sol chegando em pedaços cada vez menores pelo teto de folhas lá em cima. Gilberto não respondeu, e o silêncio dele pesou mais do que qualquer resposta que ele pudesse ter dado. O caminhão parou e eu desci com a mochila no ombro.
E o primeiro pensamento que tive foi que aquele lugar parecia um erro. Não um erro de endereço, um erro de conceito. Como se alguém tivesse decidido colocar pessoas num lugar onde pessoas claramente não deveriam estar. O acampamento era pequeno demais para o tamanho da mata ao redor. 3 barracões de madeira bruta, um galpão de metal parafusado às pressas, um fogão a lenha numa estrutura coberta que servia de cozinha. Tudo cercado por árvores que tinham o dobro da altura de qualquer coisa que eu já tinha visto. Não era floresta como a gente imagina quando é criança. Era outra coisa. Era densa de um jeito que bloqueava o vento, que segurava a umidade perto do chão, que fazia o ar ter um peso diferente. Eu respirei fundo quando desci do caminhão e o cheiro me pegou de surpresa. Terra molhada, folha em decomposição e alguma coisa mais funda, mais antiga, que eu não consegui nomear naquele momento e que não consegui esquecer até hoje. Seu Celso estava me esperando sem estar me esperando. Ele estava olhando uma prancheta quando eu me aproximei e só levantou os olhos quando eu já estava na frente dele. Aperto de mão firme, olhar direto, nenhuma conversa desnecessária. Era o tipo de homem que não gasta palavra, que fala o que precisa ser falado e não uma sílaba a mais. Eu soube na hora que ele era o encarregado, não porque alguém me disse, mas porque o jeito que os outros homens se moviam ao redor dele deixava isso claro. Ele me mostrou onde eu ia dormir, me explicou a rotina em menos de 2 minutos e me disse que o serviço começava cedo. Isso foi tudo. Sem boas-vindas, sem apresentação geral, sem discurso motivacional. Eu gostei disso. Homem que não enrola geralmente sabe o que está fazendo. Foi no barracão que eu conheci Renato e Toninho. Renato estava sentado na beirada do catre, amarrando a bota quando entrei. Ele me olhou uma vez, avaliou tudo o que precisava avaliar em menos de 3 segundos e voltou para a bota. Mais tarde eu entenderia que aquilo era o jeito dele de dizer que eu estava aprovado. Renato tinha uns 30 e poucos anos. Era magro do jeito que homem de campo é magro, músculo sem gordura, e tinha crescido em zona rural. Caçou desde menino. Conhecia bicho, conhecia rastro, conhecia os sons que a mata faz de dia e os sons que ela faz de noite e a diferença entre os dois. Era o tipo de pessoa que você quer do lado quando alguma coisa dá errado num lugar sem sinal de celular. Toninho era diferente em tudo, mesma idade que eu, mais ou menos. Rosto aberto, cabelo bagunçado, aquele tipo de energia inquieta de quem precisa preencher o silêncio. Ele me estendeu a mão antes de eu nem ter largado a mochila e já foi perguntando de onde eu era, se eu tinha trabalhado em campo antes, se eu tinha ouvido falar de alguma coisa estranha sobre aquela área. Essa última pergunta me pareceu casual na hora. Só depois entendi que não era. Eu perguntei o que ele queria dizer com estranha. Ele deu uma risada rápida, aquela risada de quem perguntou mais do que queria e agora está tentando parecer que foi brincadeira. Falou que não era nada, que um cara no ponto de ônibus em que ele embarcou tinha dito que a equipe anterior tinha saído no meio do serviço. Eu pensei em Gilberto no caminhão. Pensei no silêncio dele quando eu perguntei por quê, mas era o primeiro dia. O sol ainda estava alto. O cheiro de comida vinha da cozinha. E quando a gente é jovem e está com fome e tem um trabalho pela frente, é muito fácil guardar uma pergunta desconfortável numa gaveta da cabeça e fechar a gaveta. Eu fechei a gaveta. A rotina dos primeiros dias foi simples e pesada do jeito bom. Acordar cedo com o frio mordendo o rosto, café forte que o cozinheiro fazia num caldeirão de alumínio amassado, equipamento nas costas e mata adentro. O serviço era levantamento de terreno, medir, anotar, registrar. Trabalho técnico que exige atenção e não deixa a cabeça vagar muito. Eu gostava disso. Gostava também de Renato, que trabalhava sem reclamar e sabia tudo sobre o que estava ao redor. Ele ia apontando as coisas enquanto a gente caminhava. Aquela pegada é de cateto. Aquele galho quebrado assim é veado passando. Aquela marca no tronco é territorial, provavelmente queixada. Eu fui aprendendo a ler a mata pelo filtro dele e foi bom, foi útil, foi quase tranquilizante. Até o dia em que ele parou na frente de alguma coisa e não disse nada, não apontou, não explicou. Ficou parado olhando para o chão com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele antes. E foi exatamente essa ausência de explicação que fez o meu estômago virar. Renato mediu a passada com o próprio corpo e ficou tão pálido que eu achei que ele ia cair. Deixa eu explicar como chegamos até ali. No dia seguinte, àquele momento em que ele parou sem falar nada na mata, uma das outras equipes de campo voltou para o acampamento mais cedo que o normal. O homem que liderava essa equipe se chamava Marcos, um sujeito de uns 40 anos, seco, preciso, do tipo que não abre a boca sem ter certeza do que vai dizer.
Marcos foi direto até seu Celso, e os dois ficaram conversando num canto por alguns minutos. Eu estava perto o suficiente para ver a expressão de seu Celso mudar uma vez, só uma vez, um endurecimento rápido em torno dos olhos. Depois voltou ao normal. Mais tarde, Renato me disse que Marcos tinha encontrado rastros numa margem de córrego seco a uns 20 minutos de caminhada para dentro da mata. Rastros bípedes, enormes. Eu perguntei o que bípede queria dizer nesse contexto, e Renato disse, 2 pés, andando em 2 pés, mas não um homem. Na manhã seguinte, Renato me levou até lá. Ele queria ver com os próprios olhos, e eu fui junto porque naquele momento ainda achava que tinha alguma explicação razoável esperando no fim da caminhada. Não tinha. O córrego estava seco, fundo de areia úmida e argila escura, entre 2 barranças cobertas de raiz. E ali no meio, indo de norte a sul por uns 15 metros antes de sumir na mata mais fechada, havia pegadas, grandes demais, largas demais, com uma passada entre elas que eu olhei e imediatamente entendi que era impossível para qualquer ser humano caminhando em ritmo normal. Renato desceu a barranca devagar e ficou de joelhos na frente de uma das pegadas. Ficou assim por um tempo que pareceu longo. Depois colocou o próprio pé dentro da marca para comparar. O pé dele desapareceu dentro. Não foi nem perto de preencher. Então ele ficou de pé, olhou para a distância entre uma pegada e a outra e foi até a próxima caminhando. Tinha que abrir a passada no limite para cobrir a metade da distância entre elas. Ficou parado no meio, olhando para os 2 lados, e foi aí que a cor saiu do rosto dele. Ele falou baixinho, quase para si mesmo. Falou que isso não era pegada de bicho que ele conhecia. Não era pegada de bicho nenhum. Eu perguntei, e anta? Ele balançou a cabeça sem nem olhar para mim. Anta não anda em 2 pés. Anta não tem passada assim. Eu perguntei, e se fosse um homem muito grande? Ele apontou para a profundidade da marca na argila. Falou que para afundar assim naquela consistência de solo, o peso teria que ser absurdo, muito além de qualquer homem. A gente ficou ali uns 5 minutos sem falar mais nada. O som da mata ao redor era normal. Pássaro distante, vento passando nas copas lá em cima, água parada em algum lugar. Normal demais quase. Como se a mata estivesse fingindo que não tinha nada de errado. A gente voltou para o acampamento e eu escrevi tudo no meu caderno de campo naquela noite. Tamanho aproximado das pegadas, distância entre elas, profundidade na argila, direção em que seguiam. Escrevi com a letra mais cuidadosa que consegui porque alguma parte de mim sabia que aquilo precisava estar registrado em algum lugar. Seu Celso disse que provavelmente era algum animal que tinha passado de jeito estranho. Disse com firmeza, do jeito que ele dizia tudo, sem deixar brecha para questionamento. Mas eu percebi uma coisa. Quando Marcos foi descrever os rastros para ele de novo, com mais detalhe, seu Celso não pediu para ir ver. Não propôs que a gente voltasse até lá com fita métrica. Não mandou ninguém fotografar. Um homem que documenta tudo, que anota cada detalhe de cada dia de serviço, simplesmente não quis saber mais sobre aqueles rastros. Isso me incomodou mais do que os próprios rastros, porque quando uma pessoa competente e experiente finge que algo não existe, em geral é porque ela sabe exatamente o que é e decidiu que é melhor todo mundo não saber. E aí veio a história das armadilhas, que foi quando eu parei de conseguir guardar qualquer coisa naquela gaveta da cabeça. Renato tinha colocado algumas armadilhas simples perto da borda da mata. O tipo de coisa que homem de campo faz por hábito, pegar alguma caça pequena no tempo livre. Eram armadilhas que ele mesmo tinha montado, que ele conhecia de cor, que ele sabia exatamente como funcionavam. Quando foi verificar, 3 dias depois de ter colocado, encontrou todas vazias, não acionadas, não destruídas, não reviradas, simplesmente vazias, com o mecanismo intacto e o isca sumida, como se alguém tivesse aberto cada uma com cuidado, retirado o que tinha dentro e fechado de volta. Ele me chamou em particular, longe dos outros, mostrou cada armadilha uma por uma. Eu olhei para cada mecanismo tentando entender como um animal faria aquilo. Não consegui. Perguntei se ele conseguia imaginar algum bicho capaz de contornar o mecanismo sem acioná-lo. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse uma coisa que ficou comigo até hoje. Disse que bicho não pensa assim. Bicho reage, bicho força, quebra, puxa, foge. Bicho não resolve o mecanismo. Isso aqui, ele disse apontando para a armadilha intacta, isso aqui foi feito por alguma coisa que parou, avaliou, entendeu como funcionava e escolheu o caminho mais fácil.
Eu olhei para a linha da mata. A mata estava parada, escura lá dentro, silenciosa. E pela primeira vez desde que eu tinha chegado naquele lugar, eu tive a sensação nítida e física de que algo do outro lado estava nos observando, enquanto a gente tentava entender o que ela tinha feito. Toninho viu primeiro, e eu nunca vou esquecer o som que ele fez quando viu. Não foi um grito, foi o oposto de um grito. Foi um silêncio abrupto no meio de uma frase, como se alguém tivesse cortado o som dele por dentro. Ele estava falando alguma coisa enquanto a gente trabalhava numa área mais fechada da mata, umas 2 horas de caminhada do acampamento, quando simplesmente parou. A frase ficou no ar pela metade. Eu olhei para ele. Ele estava com o rosto virado para a mata mais densa à nossa esquerda, onde as árvores cresciam tão juntas que a luz do dia praticamente desistia de entrar. Ele disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele antes, completamente diferente do Toninho falador e nervoso que eu conhecia, disse que tinha alguma coisa olhando pra gente. Renato parou imediatamente. Não perguntou onde, não perguntou o quê, só parou e olhou na mesma direção que Toninho estava olhando. Eu fiz o mesmo. A mata naquele trecho era um muro, troncos grossos, cipó, sombra acumulada em camadas. Você olhava e via escuridão com textura. Não dava para enxergar a mais de uns 15 metros lá dentro, talvez menos. Eu fiquei olhando e não vi nada por um tempo. Só a mata parada, o vento quase sem força naquele ponto, as folhas sem se mexer. E então eu vi. Não foi algo que se movia. Foi algo que estava parado com tanta firmeza que acabou se destacando justamente por isso. 2 pontos de reflexo de luz, lado a lado, lá no fundo da sombra. Altos. Altos demais. Eu tentei calcular a altura e a conta não fechava com nada que eu conhecia. 6 metros do chão, talvez mais. E a distância entre os 2 pontos era larga, larga demais para qualquer rosto que eu pudesse imaginar. Ficaram parados. Não piscaram. Não se moveram 1 milímetro. Só olharam. Renato falou devagar, quase sem mover os lábios, do jeito que você fala quando não quer que o som carregue longe. Falou que a gente ia voltar pro acampamento agora, que ia ser devagar, que ninguém corria. Eu quero que você entenda o que é preciso para não correr num momento desse. É uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. O corpo inteiro grita para você sair correndo. Cada músculo, cada instinto, cada coisa primitiva que existe dentro de um ser humano está mandando você correr. E você tem que ignorar tudo isso e dar um passo de cada vez, costas para aqueles olhos, sabendo que qualquer coisa capaz de ter olhos a 6 metros de altura pode te alcançar antes de você perceber que ela saiu do lugar. A gente caminhou, não correu, levou tudo que eu tinha. Eu não olhei para trás. Renato não olhou para trás. Toninho olhou uma vez, lá pelo meio do caminho, e quando virou o rosto de volta, ele estava com uma expressão que eu nunca quero ver de novo no rosto de ninguém. A gente chegou no acampamento e foi direto até seu Celso. Renato contou tudo com a precisão que ele tinha para tudo. Altura aproximada, distância, duração da observação. Seu Celso ouviu sem interromper. Quando Renato terminou, ficou um segundo em silêncio e disse que provavelmente era algum animal encostado numa árvore, que a distância distorce, que o reflexo de olho de bicho no escuro engana muito. Disse com a mesma firmeza de sempre. Eu observei ele falar tudo isso e pensei numa coisa. Pensei que seu Celso era um homem inteligente. E homem inteligente que dá explicação fácil demais para coisa difícil demais, geralmente não está tentando te convencer. Está tentando se convencer. Naquela noite o acampamento ficou diferente. Não em nada concreto, nada que você pudesse apontar. Mas o jeito que os homens se moviam mudou. As conversas ficaram mais curtas. Ninguém ficou do lado de fora depois que o sol foi embora. O silêncio depois do jantar tinha uma qualidade diferente, mais comprimida, como se todo mundo estivesse respirando um pouco menos fundo do que o normal. E o cachorro, um vira-lata amarelo que o cozinheiro chamava de farofa e que normalmente ficava circulando pelo acampamento até tarde, foi se deitar no canto mais interno do barracão da cozinha, antes mesmo de escurecer completamente, enrolado, focinho entre as patas, olhos abertos. Eu fui dormir sem conseguir dormir de verdade. Aquele tipo de sono raso em que você está deitado, mas continua registrando tudo ao redor. Barulho do vento, madeira do barracão estalando com frio, respiração dos outros homens no quarto.
E então, perto da meia-noite, Farofa começou. Não foi latido. Foi um som contínuo e baixo que vinha do fundo do peito dele. O tipo de vocalização que cachorro faz quando está com medo de verdade e sabe que fazer barulho alto vai piorar a situação. O som durou. Durou muito. Eu fiquei deitado contando o tempo na cabeça e ele não parou. Me levantei devagar e fui até a porta do barracão. Abri só o suficiente para olhar lá fora sem me expor. A noite estava fria e com uma claridade fraca de lua cobrindo o acampamento. O terreiro estava vazio. As árvores ao redor eram sombras imóveis. Mas Farofa estava de frente para a linha da mata do lado norte, travado, com o pelo do pescoço levantado, olhando para um ponto fixo entre as árvores que, para mim, parecia completamente escuro e completamente vazio. Completamente. Mas eu já tinha aprendido naquele dia que vazio não significa nada naquela mata. Eu fechei a porta e voltei para o catre. E fiquei deitado ouvindo aquele som baixo e constante do cachorro por mais do que 2 horas, até ele parar de uma vez. Não aos poucos, de uma vez. Como se algo tivesse se afastado e o Farofa tivesse sentido o exato momento em que foi. De manhã ele não quis comer. Ficou no mesmo canto, quieto, com os olhos no lugar que nenhum de nós conseguia ver. Seu Celso reuniu todo mundo antes do amanhecer e o rosto dele estava diferente. Não assustado, pior do que assustado, resolvido. Ele ficou de pé na frente de todos no terreiro ainda escuro, com o bafo saindo em névoa no frio da manhã, e disse que o trabalho de campo ia ser feito mais perto do acampamento a partir daquele dia, sem entrar fundo na mata, sem equipes menores que 4 pessoas, sem ninguém se afastar do grupo por nenhum motivo. Disse tudo isso sem explicar porquê, como se a explicação fosse desnecessária, como se todo mundo já soubesse, e todo mundo sabia. Era isso que estava no ar naquela manhã, pesado e sem nome. Todo mundo tinha ouvido o Farofa na noite anterior, todo mundo tinha dormido mal, todo mundo tinha chegado no café da manhã com aquele olhar de quem ficou muito tempo olhando para o teto no escuro. Então seu Celso disse a segunda parte. Disse que quem quisesse encerrar o contrato e voltar para a cidade, podia fazer isso, que não havia julgamento, que o transporte podia ser arranjado. Eu olhei ao redor para ver quem ia se mover. Ninguém se moveu. E eu entendi naquele momento uma coisa sobre o medo que eu não sabia antes. O medo tem um preço de mercado. E naquela manhã, para cada um daqueles homens, o salário que estava esperando no fim do contrato ainda valia mais do que o instinto que mandava embora. Era uma conta fria, e todo mundo estava fazendo ela em silêncio enquanto seu Celso esperava. Ninguém foi embora. Todo mundo voltou para o trabalho. Eu fui junto. Eu também fiz a conta. Eu também fiquei. E enquanto a gente pegava o equipamento e se organizava para mais um dia dentro daquela mata, eu pensava no Farofa parado no escuro da noite anterior, focinho apontado para o norte, pelo levantado, olhando para alguma coisa que nenhum de nós conseguia ver, e pensava que talvez o cachorro fosse o único ali que estava tomando a decisão certa. Os dias seguintes foram tensos de um jeito diferente dos anteriores. Antes a tensão era difusa, uma inquietação que você não conseguia fixar em nada concreto. Agora era focada. Cada barulho na mata tinha peso. Cada sombra entre as árvores recebia um segundo de atenção a mais. Os homens trabalhavam em silêncio e ninguém precisava explicar por quê. Eu continuava escrevendo tudo no meu caderno. Era o único jeito que eu encontrei de manter a cabeça organizada. Enquanto eu estava escrevendo, eu estava processando. E enquanto estava processando, eu não estava só sentindo. Foi numa tarde desses dias que Marcos veio me procurar. Ele tinha encontrado algo na borda norte do acampamento e queria uma segunda opinião antes de levar para seu Celso. Não sei por que ele me escolheu. Talvez porque me viu sempre com o caderno. Talvez porque precisava de alguém que fosse olhar sem entrar em pânico. Eu fui com ele até a borda norte, onde a mata começava a engolir o terreiro, e parei quando vi o que ele tinha encontrado. Encostado na base de uma árvore grossa, bem de frente para a entrada principal do acampamento, havia um conjunto de ossos. Ossos limpos, sem carne, sem cheiro forte de coisa recente, organizados, não espalhados como animal que comeu e largou, não enterrados como animal que guarda, organizados no chão, num arranjo que eu ficava olhando tentando encontrar acaso e não encontrava. Havia ossos menores, provavelmente de pequenos animais, e ossos maiores, de algo do tamanho de um cachorro ou raposa, todos limpos, todos no mesmo lugar. Todos virados na direção do acampamento. Eu fiquei olhando por um tempo sem conseguir falar nada. Marcos ficou ao meu lado em silêncio. Depois eu perguntei para ele o que ele achava. Ele demorou para responder. Quando respondeu, disse que parecia que alguém tinha deixado aquilo para ser encontrado, não como resto, como recado. Essa palavra ficou na minha cabeça.
Recado. Eu virei a palavra de todos os lados, tentando encontrar uma interpretação que não me incomodasse. Não encontrei nenhuma. A gente foi até seu Celso. Ele foi ver, ficou em silêncio por mais tempo do que eu esperava, e mandou 2 homens retirar tudo e não comentar com o restante do grupo. Eu e Marcos concordamos sem falar nada. A informação vazou antes do jantar. Claro que vazou. 20 e poucos homens num espaço pequeno com medo crescendo por dentro, qualquer coisa vaza. E quando vazou, o silêncio do jantar naquela noite foi o mais pesado desde que eu tinha chegado. Eu comi olhando para o prato e pensando naquela disposição de ossos, pensando que tinha alguma lógica ali que eu não conseguia ler, como um texto numa língua que você nunca estudou, mas que claramente tem estrutura, claramente tem intenção, claramente foi escrito por alguém que sabia exatamente o que estava dizendo. E esse alguém tinha escolhido o ponto da borda mais próximo da nossa entrada para deixar a mensagem. Eu fui dormir naquela noite pensando numa pergunta que eu não conseguia afastar. Se aquilo era um recado, o que viria depois do recado? Naquela noite a Mata começou a falar, e o que ela disse não tinha nome em nenhum idioma humano. Começou tarde, depois que a maioria dos homens já tinha ido para o barracão. Eu ainda estava acordado, deitado no catre com o caderno aberto no peito, pensando naqueles ossos organizados e na pergunta que eu não conseguia soltar. O frio tinha ficado mais fundo naquela noite, o tipo de frio que entra pela madeira das paredes e fica dentro do barracão mesmo com o lampião aceso. E então o som começou. Veio do norte primeiro. Um som grave, longo, que não era uivo e não era chamado de bicho nenhum que eu conhecia. Tinha uma curva nele, subia e descia de um jeito que não era aleatório. Tinha ritmo, tinha pausa nos lugares certos, como se cada variação de tom carregasse um peso específico, uma intenção específica. Eu sentei no catre. Aí veio a resposta. De um ponto diferente, mais a leste, um som parecido, mas não igual, com uma cadência ligeiramente diferente, como numa conversa em que cada pessoa tem seu próprio sotaque. Os 2 sons se alternaram por um tempo. Pergunta e resposta. Afirmação e confirmação. Eu não conseguia entender o conteúdo, mas conseguia sentir a estrutura, e isso era perturbador demais. Eu escrevi no caderno. Tem ritmo, tem pausa, tem intenção. 2 pontos diferentes. Distância estimada, 300 metros ao norte, 200 metros a leste. Som contínuo por mais de 20 minutos. Toninho me puxou pelo braço no escuro. Ele estava sentado no catre dele com os joelhos no peito, abraçado a si mesmo, e perguntou em voz muito baixa se eu estava ouvindo aquilo. Eu disse que sim. Ele perguntou o que era. Eu disse que não sabia. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse que parecia conversa. Eu não respondi porque ele estava certo e eu não queria confirmar em voz alta. De manhã no café, Toninho perguntou em voz alta se alguém mais tinha ouvido os sons da noite. Cada homem naquela mesa disse que sim, cada um. Seu Celso disse que era lobos, que matilha de lobo troca chamados entre grupos e que era exatamente isso que a gente tinha ouvido. Disse com a firmeza de sempre. Eu olhei para Renato. Renato olhou para mim. Nenhum dos 2 disse nada. Mas eu escrevi no caderno, logo depois do café, uma observação que ficou me incomodando o dia inteiro. Lobos trocam uivos. O que a gente ouviu não era uivo, era outra coisa. E na minha experiência, quando alguém experiente dá uma explicação simples demais para uma coisa complicada demais, em geral é porque a explicação verdadeira é grande demais para ser dita em voz alta, sem quebrar alguma coisa no grupo. Eu entendi, seu Celso, mas entender não era o mesmo que aceitar. Os sons voltaram na noite seguinte, e na seguinte. Cada noite um pouco mais perto, cada noite com mais pontos de origem. Na terceira noite eu contei 3 direções diferentes, norte, leste e sul. Na quarta noite eram 4. Os 4 pontos cardeais ao redor do acampamento, cada um com sua voz, cada voz diferente, mas todas claramente se comunicando entre si. A gente estava dentro de um círculo, e o círculo estava se fechando. Foi no 5º dia depois dos ossos que eu fui até a borda norte sozinho. Eu sei que parece imprudente. Era imprudente.
Mas tinha uma coisa que eu precisava verificar com os meus próprios olhos e que não conseguia parar de pensar desde que Marcos tinha me chamado para ver aquele arranjo de ossos. A árvore onde eles tinham sido encontrados era uma das mais grossas daquela borda, tronco largo, casca grossa e escura. Eu me aproximei olhando para o chão primeiro, como se estivesse com medo de tropeçar, mas na verdade estava adiando o momento de olhar para o tronco de frente. Quando olhei, parei completamente. Na casca da árvore havia sulcos fundos, cortados na madeira com força suficiente para penetrar através da casca e chegar na madeira viva abaixo. Não eram marcas de galho caindo, não eram marcas de ferramenta, eram sulcos paralelos, 3 ou 4 em cada conjunto, feitos por algo com pontas rígidas e afiadas, do tipo que afunda na madeira e arrasta. Mas o que me fez parar não foi isso, foi a altura. Os sulcos começavam mais ou menos na altura do meu peito. Até aí, poderia ser qualquer coisa, mas eles subiam sem parar, riscando o tronco, e eu levantei o braço inteiro, fiquei na ponta do pé, e ainda assim, minha mão não alcançou onde os sulcos terminavam. Eu precisaria de um banco para ficar em pé para alcançar o topo daquelas marcas. Alguma coisa de quase 3 metros de altura tinha encostado naquela árvore e marcado com força suficiente para cortar madeira viva. Eu virei devagar e olhei para o acampamento. A entrada principal estava bem à minha frente, direto, como se quem tivesse feito aquela marca tivesse escolhido exatamente aquele ângulo, aquela árvore, aquela posição, para que a marca ficasse apontada para dentro do nosso espaço. Fiquei parado ali e pensei numa coisa que me virou o estômago. Nós estávamos do lado de dentro daquele território. Não éramos nós que estávamos marcando o limite. Era a criatura que estava marcando para nós onde o limite era, e nós estávamos do lado errado. O Farofa sumiu sem deixar nenhum rastro, e isso foi o momento em que tudo mudou de vez. Na manhã seguinte à noite em que eu tinha descoberto as marcas na árvore, o cozinheiro saiu para dar água para o cachorro e voltou sem falar nada. Ficou parado no meio do terreiro por um tempo. Eu estava do lado de fora do barracão e percebi alguma coisa diferente no jeito que ele estava parado. Fui até ele. Ele apontou para o canto onde o Farofa dormia. A corda estava no lugar, a tigela estava no lugar, o Farofa não estava. Eu chamei Renato e a gente passou uns 20 minutos vasculhando o perímetro do acampamento. Procuramos qualquer coisa, pelo, marcas no chão, algum sinal de que o cachorro tinha ido embora por conta própria ou tinha sido arrastado por algo. Não encontramos nada. O chão em volta do canto onde ele dormia estava firme e seco, sem marcas de luta, sem marcas de arrasto, sem nada fora do normal. Nada. Zero. Como se o cachorro tivesse simplesmente parado de existir no lugar onde estava. Renato ficou olhando para o chão por um longo tempo. Depois disse baixinho que isso não era coisa de predador comum. Predador comum deixa alguma coisa. Pena, pelo, rastro de fuga, algum sinal de resistência. Alguma coisa sempre fica. Ele disse que nunca tinha visto animal nenhum desaparecer assim, sem barulho, sem luta, sem resto. Eu pensei naquelas noites com o Farofa emitindo aquele som baixo e constante, travado de frente para a linha da mata. Pensei que talvez ele tivesse passado noites demais observando aquela escuridão e que a escuridão, de alguma forma, tinha aprendido a observar ele de volta. Naquele dia não escrevi nada no caderno. Era a primeira vez desde que eu tinha chegado. Não tinha palavras que me parecessem suficientes. O cozinheiro não falou sobre o Farofa na frente dos outros, mas cada homem no acampamento ficou sabendo antes do almoço. Informação naquele tamanho não fica contida, e o efeito que causou foi diferente de tudo que veio antes. Os ossos organizados tinham gerado inquietação, os sons noturnos tinham gerado medo. O sumiço do cachorro gerou algo que eu só consigo descrever como uma compreensão coletiva silenciosa de que a situação tinha mudado de nível. O que quer que estivesse lá fora tinha chegado perto o suficiente para fazer algo dentro do nosso espaço sem que ninguém ouvisse absolutamente nada. Pensar nisso era demais. Seu Celso fez mais uma reunião naquela tarde. Dessa vez o rosto dele estava diferente de todas as outras vezes. Não tinha mais a firmeza calculada de quem está administrando o medo alheio. Havia algo mais próximo de cansaço, o tipo que vem não de trabalho físico, mas de carregar peso demais por tempo demais. Ele disse que tinha mandado mensagem para a empresa pedindo orientação. Disse que estava esperando resposta. Disse para todo mundo ficar dentro dos barracões depois do anoitecer, sem exceção. Ninguém argumentou. Eu fui dormir naquela noite com a sensação de que o acampamento inteiro estava prendendo a respiração.
Aquele peso no ar que aparece quando um grupo de pessoas compartilha o mesmo medo, mas nenhuma delas quer ser a primeira a nomear. E então, bem depois da meia-noite, quando o silêncio estava no pico mais fundo, eu ouvi. Preciso ser preciso aqui porque sei o que estou afirmando e tenho 74 anos de certeza sobre isso. Não foi som de animal. Não foi uivo. Não foi chamado. Não foi nenhuma vocalização que se encaixe em qualquer categoria que eu conheça. Foi uma emissão vocal com forma. Forma definida, deliberada, proferida uma única vez, com volume suficiente para carregar pelo ar frio da mata e entrar pelas frestas do barracão. Tinha a estrutura de uma palavra, não em português, não em nenhuma língua que eu já ouvi na vida, mas tinha a forma inconfundível de uma unidade de linguagem, uma sílaba ou duas no máximo, com começo, meio e fim claros, com uma entonação que não era aleatória, dita com intenção, do jeito que você diz algo quando sabe que tem alguém do outro lado ouvindo. Eu não me mexi, não fui até a janela, não chamei ninguém. Fiquei deitado com o coração acelerado, respirando devagar, contando os segundos, esperando que viesse mais alguma coisa. Não veio. Foi só aquela vez. Uma emissão, clara e única, e depois silêncio absoluto até o amanhecer. De manhã, antes do café, fui até Renato. Perguntei em voz baixa, do jeito que eu perguntava as coisas importantes, se ele tinha ouvido alguma coisa na noite. Ele me olhou por um segundo com aquela expressão contida que ele tinha quando estava processando algo que preferia não processar. Disse que sim. Perguntei o que ele achava que era. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa que eu replico aqui exatamente como ele disse, porque é a formulação mais precisa que já ouvi sobre o que aconteceu naquela noite. Disse que parecia algo que sabia que a gente estava acordado e estava falando mesmo assim, não para nós, não com a gente, mas sabendo que a gente estava ouvindo, como quem faz uma afirmação no seu próprio idioma sem se importar se o outro entende, porque a mensagem não precisa ser compreendida para ser recebida. Eu fui tomar café com isso na cabeça, e com uma pergunta que não me largou o dia inteiro. Se aquilo tinha linguagem, se aquilo comunicava com outros da mesma espécie, se aquilo era inteligente o suficiente para esvaziar armadilhas sem acioná-las, e para levar um animal inteiro sem deixar rastro, então o que exatamente estava segurando aquilo do lado de fora do nosso acampamento? E por quanto tempo mais aquilo ia continuar sendo suficiente? A tábua do fundo do galpão estava afastada do batente, e do lado de dentro havia uma marca de garra no assoalho que media o tamanho do meu antebraço inteiro. Foi seu Celso que me chamou. Ele não chamou mais ninguém, só eu. E quando eu entrei no galpão e vi o que ele estava olhando, entendi por que ele não tinha chamado mais ninguém. A parede dos fundos do galpão ficava de frente para a mata. Era a parede mais próxima da linha das árvores, uns 10 metros de distância no máximo. Uma das tábuas inferiores tinha sido empurrada de fora para dentro, não arrancada, não quebrada, empurrada com força suficiente para dobrar os pregos e criar uma abertura na parte de baixo da parede. As lascas de madeira do batente tinham estourado para dentro, o que significava que a força veio de fora. A abertura era grande, grande o suficiente para enfiar o braço inteiro lá dentro com folga, e no assoalho do galpão, na poeira e serragem acumulada ao longo de semanas, havia marcas. Não uma pegada completa. A parte da frente de um pé, a região dos dedos e da base, pressionada no chão com peso suficiente para compactar a serragem e deixar impressão clara, e na ponta de cada dedo, sulcos fundos onde as garras tinham arranhado a madeira do assoalho. Eu fiquei em silêncio olhando para aquilo por um tempo que não consegui medir. Alguma coisa tinha enfiado o pé lá dentro, tinha colocado o peso, tinha sentido o ambiente e tinha escolhido não entrar. Escolhido. Essa palavra ficou na minha cabeça com um peso enorme. Não foi impedida, não encontrou resistência. A tábua tinha cedido, a abertura estava ali, o caminho estava livre, e aquilo tinha parado na soleira e decidido não avançar. Eu perguntei para seu Celso o que ele achava que tinha segurado ela do lado de fora. Ele ficou olhando para a abertura por um momento. Depois disse, com uma voz mais baixa do que eu já tinha ouvido nele em toda aquela temporada, que não sabia, que talvez a gente nunca fosse saber, mas que a partir daquele momento não importava mais.
Então ele disse que a gente ia embora no dia seguinte. Não como pergunta, não como sugestão. Como fato consumado, do jeito que homem fala quando já decidiu e só está comunicando. Ele mandou fechar a abertura com o que tinha disponível, pregou 2 tábuas extras por cima, sem muito cuidado com o acabamento, e disse para eu não comentar com os outros até a hora do jantar, quando ele mesmo ia falar. Eu fiquei no galpão sozinho por mais uns minutos depois que ele saiu. Olhei para o assoalho, para a marca da garra, para a profundidade daqueles sulcos na madeira. Botei meu próprio pé ao lado para comparar. A marca era quase 2 vezes o tamanho do meu pé, e os sulcos das garras tinham penetrado o assoalho de madeira seca e dura como se fosse barro mole. Saí do galpão e fui escrever no caderno. Escrevi tudo com o máximo de detalhe que consegui. Tamanho da abertura, tamanho da marca, profundidade dos sulcos, direção da força aplicada na tábua, distância estimada até a linha da mata. Escrevi porque era o que eu sabia fazer quando alguma coisa era grande demais para processar de outra forma. No jantar, seu Celso falou para todo mundo. Disse que a gente ia sair na manhã seguinte, que os caminhões estariam às 6 da manhã, que cada homem levasse só o que era pessoal e deixasse o resto. Disse tudo num tom neutro, sem explicar o motivo, e não abriu espaço para perguntas. Alguns homens trocaram olhares. Ninguém perguntou nada. Acho que ninguém precisava perguntar. Aquela última noite começou diferente de todas as outras. Nos dias anteriores, os sons vinham depois da meia-noite, às vezes quase de madrugada, como se aquilo tivesse um horário próprio de atividade. Naquela noite começaram antes do sol terminar de se pôr. O céu ainda tinha uma faixa laranja no horizonte quando o primeiro som veio da mata. Aquela vocalização grave, com estrutura de linguagem que eu já conhecia bem demais. Todo mundo estava ainda no terreiro quando começou. Não precisou de ordem, não precisou de organização. Os homens simplesmente foram se movendo em direção ao refeitório, o maior e mais sólido dos barracões, de forma natural e silenciosa, como água que encontra o caminho mais baixo. Eu fui junto. Renato ficou do meu lado. Toninho foi na minha frente sem olhar para trás. A gente ficou lá dentro com os lampiões acesos, alguns sentados, alguns de pé, ninguém com muita disposição para conversa. O cozinheiro fez café quente e distribuiu sem que ninguém pedisse. Era um gesto de cuidado que não resolvia nada, mas significava alguma coisa. Os sons foram ficando mais próximos ao longo das horas, não de forma constante, em ondas. Chegavam perto, recuavam, chegavam mais perto ainda, como se algo estivesse testando a distância, medindo a reação, aprendendo o limite em tempo real. Perto da meia-noite eu estava sentado na extremidade de uma das mesas, de costas para a parede norte do refeitório. Renato estava ao meu lado. A conversa tinha morrido faz tempo, e a maioria dos homens estava em silêncio, cada um dentro da própria cabeça. Foi aí que a parede cedeu. Não cedeu de romper, cedeu de peso, um gemido longo e profundo da madeira, como quando uma estrutura recebe carga que não estava esperando. E o lampião pendurado no gancho acima da minha cabeça balançou devagar de um lado para o outro, como se o ar dentro do barracão tivesse sido deslocado por algo do lado de fora, encostando seu peso naquela parede. Durou talvez 3 segundos, talvez menos, mas naqueles 3 segundos, o silêncio dentro do refeitório ficou tão absoluto que eu conseguia ouvir a respiração do homem sentado 2 metros à minha esquerda. E então parou. O lampião parou de balançar. A madeira parou de gemer. O peso foi embora. Ninguém falou por um tempo que pareceu muito longo. Foi Renato que quebrou o silêncio. Disse em voz baixa, quase para si mesmo, que era a primeira vez que aquilo tinha encostado em algo nosso de propósito. Que tinha diferença entre rondar e encostar. Que encostar era outra coisa. Eu não perguntei o que era essa outra coisa. Eu sabia. E ele sabia que eu sabia. Faltavam poucas horas para o amanhecer e os caminhões iam chegar às 6. E eu fiquei sentado naquela mesa com o café esfriando na mão, pensando se aquelas poucas horas iam ser suficientes. Os caminhões chegaram às 6 da manhã e ninguém tinha dormido. A noite inteira, depois daquele momento em que a parede gemeu, foi uma espera longa e silenciosa dentro do refeitório. Os sons lá fora continuaram até perto das 4 da manhã, circulando, se aproximando e recuando, mas sem mais nenhum contato físico com as estruturas, como se aquela única vez tivesse sido suficiente para dizer o que precisava ser dito. Quando o motor do primeiro caminhão entrou pela estrada de terra e os faróis varreram o terreiro, eu senti um alívio tão físico
que quase fez minhas pernas bambear. Acho que todo mundo sentiu a mesma coisa. Não foi alegria. Foi o relaxamento brusco de um músculo que ficou contraído tempo demais. Ninguém precisou ser chamado. Em 15 minutos, todo mundo estava do lado de fora com a mochila na mão. Seu Celso ficou de pé no meio do terreiro, enquanto os homens subiam nos caminhões, e olhou uma vez para cada canto do acampamento. A cozinha, os barracões, o galpão com a tábua remendada nos fundos. Olhou tudo com um olhar que não era saudade e não era alívio. Era o olhar de um homem que está reconhecendo uma derrota que nunca vai constar em nenhum documento oficial. Eu fui o último a subir no segundo caminhão, logo atrás de Renato. Quando o caminhão começou a se mover e o acampamento foi ficando para trás entre as árvores, eu olhei pela abertura da lona. A mata dos dois lados da estrada de terra estava densa e quieta no azul frio do amanhecer. As árvores altas com as copas fechadas lá em cima, a luz ainda não tinha chegado no chão. Era bonita de um jeito que incomodava, porque você sabia o que estava dentro dela. Toninho estava sentado na minha frente. Ele olhou pela lona por um tempo, para a mata passando dos dois lados. Eu vi o momento exato em que ele viu alguma coisa. O rosto mudou, rápido, uma contração involuntária em volta dos olhos que ele não conseguiu controlar. Depois ele virou o rosto para frente e ficou olhando para o assoalho do caminhão pelo resto da viagem. Eu não perguntei o que ele viu. Até hoje não perguntei. A estrada de terra levou quase 2 horas até chegar no asfalto. Foram 2 horas em silêncio, com o barulho do motor e as solavancos da pista ruim, e cada homem dentro da própria cabeça. Quando as primeiras casas apareceram e o asfalto chegou debaixo dos pneus, ouvi um homem na minha direita soltar o ar devagar, um som pequeno e involuntário de alívio que ele provavelmente nem percebeu que fez. Na cidade, um representante da empresa nos encontrou num pátio perto da rodoviária. Fez a contagem dos homens, entregou os envelopes com o pagamento e pediu para seu Celso assinar um documento. Eu vi o documento de relance por cima do ombro de alguém. Falava em encerramento antecipado por inviabilidade técnica do terreno e condições adversas de operação. Inviabilidade técnica. Era essa a história oficial. Eu peguei meu envelope, guardei no bolso da jaqueta e fui até seu Celso antes que ele entrasse no carro da empresa. Disse que ia escrever tudo o que eu tinha visto. Não para o jornal, não para ninguém específico. Só escrever, guardar. Ele me olhou por um segundo com aquele jeito direto que ele tinha. Depois disse que podia escrever o que quisesse, que a empresa ia chamar de condições adversas de qualquer jeito, que sempre chamam. Então entrou no carro e foi embora. Renato me deu um aperto de mão forte antes de pegar o ônibus. Não disse muito. Renato nunca dizia muito. Só falou que havia sido bom trabalhar comigo, que eu era um bom observador, que observador bom é raro. Toninho sumiu sem se despedir. Olhei para o pátio 1 hora depois e ele não estava mais lá. Eu peguei o primeiro ônibus para longe daquela região e não olhei pela janela durante a viagem inteira. E agora chegamos aqui, 74 anos de idade, sentado na mesma cadeira de sempre, com o mesmo caderno velho que eu comprei antes de entrar naquela mata, ainda guardado numa gaveta do quarto. Você quer saber o que eu acho que era aquilo? Eu sei que quer. Todo mundo quer saber o que era quando chega nessa parte da história. Eu pesquisei ao longo dos anos. Li relatos de populações que viviam naquela região antes de qualquer empresa de mapeamento existir. Encontrei descrições de algo que andava ereto pela mata, que marcava território, que comunicava com outros da mesma espécie através de vocalizações complexas, que respondia à presença humana com vigilância antes de responder com qualquer outra coisa. Esses relatos existem há muito mais tempo do que qualquer registro oficial. Foram coletados por pesquisadores, por missionários, por pessoas que passaram tempo suficiente naquelas regiões para ouvir o que os mais velhos tinham para dizer. A empresa nunca voltou àquela área. A estrada de terra fechou com o tempo. A mata tomou o acampamento de volta, como mata faz quando a gente para de insistir. E aqui está o que eu aprendi com tudo isso, não como lição de escola, mas como coisa que você entende na pele e nunca mais esquece. A gente passa a vida achando que conhece os limites do mundo, que tudo que existe já foi catalogado, fotografado, explicado. Mas existência não depende de catálogo. Há coisas que estavam aqui muito antes de a gente chegar e que vão continuar aqui muito depois de a gente ir embora. E quando você entra no território delas sem pedir licença, a pergunta não é se elas vão reagir.
A pergunta é quanto tempo de paciência elas têm antes de reagir de um jeito que você não vai conseguir contar para ninguém. A gente teve sorte, simples assim. A gente teve sorte e foi embora antes que a paciência acabasse. Agora eu te pergunto uma coisa, e quero que você pense de verdade antes de responder. Se você estivesse naquele acampamento, sabendo de tudo que eu contei, com o contrato na mão e o salário esperando no fim do mês, você teria ficado ou teria ido embora na primeira chance? Responde nos comentários. Quero saber onde você teria traçado esse limite. Se essa história te prendeu do começo ao fim, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tem muito mais por vir.